Iguatemi apresenta Iguatemi Talks Fashion, uma plataforma de ação e reflexão sobre a moda. Workshops de moda, comportamento, design, negócio, tendências. São Paulo, 20 a 22 de outubro. Volta para o nosso quinto painel do dia, mas antes de chamar os participantes, eu quero lembrar que vocês podem e devem participar do nosso evento, mandando perguntas. Aí do lado direito da tela de vocês tem um box, que é só preencher os dados e enviar a pergunta super fácil e rápido. Mandem, por favor. E lembrem de sempre que postarem sobre o nosso evento, usem a hashtag Iguatemi Fashion, Iguatemi Talks Fashion. Agora sim, voltando para o nosso quinto painel, que vai debater um assunto muito, mas muito atual, os tecidos antivirais. Nosso primeiro convidado é Rodrigo Ottani, um dos fundadores da Oriba, marca que nasceu em 2013, com o conceito de fazer poucas e boas peças, oferecendo uma roupa com qualidade e com preço justo. Nossa segunda convidada é Carolina Pires, que é diretora de marketing, produtos e vendas da Lupo, a tradicional marca de lingeries e meias, que agora desenvolve máscaras com um fio de poliamida chamado Omnivirus Back-Off. E é claro que não dá para debater esse assunto sem a participação da Ródia, responsável pelo desenvolvimento do fio Omnivirus Back-Off, que é usado pela Lupo, e quem representa a empresa aqui na nossa conversa é Marcelo Batti, gerente comercial de poliamida e fibras. E para mediar esse grupo incrível, eu tenho outra jornalista aqui incrível, Maria Rita Alonso, colunista de moda da revista Marie Claire, dona da agência Mira Mira e fundadora do site A Moda e a Cidade. Bem-vinda, Maria, a palavra é toda sua. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Marcelo, Rodrigo, obrigada. Oi, Carol, como vai? Hoje o assunto é muito interessante, a gente vai falar sobre tecidos antivirais e é claro que eu fiquei muito curiosa quando me convidaram para essa mesa, porque realmente gostaria de entender como funciona e como esse tipo de tecido pode nos ajudar a impedir ou a combater a transmissão do vírus. De qualquer vírus e especialmente agora, depois dessa pandemia, nesse momento que a gente passa. Então, o Marcelo, a gente conversou um pouquinho anteriormente, né, Marcelo, e ele já me explicou bastante, mas eu tenho o prazer de perguntar para ele, que eu queria que ele me explicasse um pouco como funciona exatamente esse combate à transmissão do vírus através de um tecido de poliamida. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, é um prazer estar aqui, representando a Ródia, né, uma empresa com mais de 100 anos de Brasil, e durante todo esse tempo apoiou o desenvolvimento da indústria têxtil nacional. Então, realmente estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, falando sobre a tecnologia, é um pouco o que a gente conversou, né? Na verdade, o Omnivirus Back-Off, ele foi criado para reduzir o risco da contaminação cruzada dos artigos têxteis. O que é essa contaminação cruzada? Ela, por exemplo, a sua roupa, você tem algum contato com esse vírus, a sua roupa fica contaminada e toda a superfície que essa roupa recebeu o contato, ou as pessoas que tiverem contato com essa sua roupa, elas também acabam sendo contaminadas. Então, o Omnivirus Back-Off, ele reduz o risco da contaminação cruzada, entre aspas, de fazer esse trânsito do vírus de um lado para o outro, levando. Então, se você está na rua o dia inteiro e volta para sua casa, você reduz o risco de levar esse vírus para dentro da sua casa. E como ele funciona? Ele funciona através de dois mecanismos, né? A gente
a gente elimina as bactérias e a gente inativa os vírus. Os vírus eles têm duas classes, né? Os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Os vírus envelopados é onde se situa o vírus da Covid. E um dos mecanismos ele atua diretamente nos vírus envelopados. Como o próprio nome diz, ele tem uma camada, um envelope lipídico, que é uma camada de gordura que protege o material genético do vírus. Esse primeiro mecanismo, o que ele faz? Ele rompe essa camada, ele expõe o material genético e ele inativa o vírus. Então, essa é uma forma da gente inutilizar. A segunda, que atua tanto nos vírus envelopados quanto nos não envelopados, é através de afinidade eletrônica, né? Ele inibe, ele altera a morfologia externa do vírus, fazendo com que ele não consiga se ancorar na célula hospedeira. Funciona mais ou menos como a chave e fechadura. A chave e a fechadura elas têm um design específico para conseguir abrir. Quando você muda esse desenho, você não consegue fazer com que a chave abra a fechadura. Quando a gente, então, muda a morfologia externa do vírus, o vírus não consegue se ancorar na célula hospedeira e ele também é inativado. Então, das duas formas, ele acaba sendo inativado. Nossa, Marcelo, realmente é uma tecnologia que até eu acho que, diante da situação, deixa a gente até mais confortável de saber que existe um tipo de tecnologia que pode ajudar, enfim, de uma forma eficaz a inativar o vírus, né? Mas como que a gente comprova a eficácia desse tecido? Então, todos os testes, eles seguem uma ISO. Existe uma ISO específica para produtos antivirais, que é a 18184. Então, todas as nossas análises que são realizadas em laboratórios e universidades no Brasil e fora do Brasil seguem a ISO 18184 e também são realizados em laboratório NB2, que é o laboratório específico para produtos antivirais. Cientificamente comprovado. Exatamente. Que, enfim, não realmente impede mesmo essa contaminação cruzada. cruzada. O que é importante sempre a gente ressaltar é que ele não é um produto ativo, né? Não é que eu vou pegar o tecido feito com aminivírus Baclofen, passar numa superfície e ela vai sair todos os vírus. Não. Ele é uma proteção adicional às que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é lavar a mão, álcool gel, continua todas essas recomendações. Na verdade, a gente traz uma segurança adicional nos artigos têxteis. É isso que a gente apresenta para evitar, como eu falei, esse transporte de um vírus de um lado para o outro. Sabe que a Ródia ela foi pioneira, né, nessa tecnologia. Eu queria que você me contasse um pouco como que funcionam os bastidores dessa corrida. Eu imagino que na indústria têxtil hoje deve haver uma grande corrida por desenvolvimento de materiais antivirais, né? Me conta um pouco desse bastidor. Né, a gente já tinha a tecnologia de inserção das funcionalidades dentro da matriz polimérica, né, que é do efeito permanente. A gente já trabalhava com fio que era bacteriostático, né, que... Vocês já tinham lançado aqui no Brasil esse fio há um tempo atrás. Exatamente. Então, a gente sabia mais ou menos como... Quando começou a pandemia, vocês correram para desenvolver melhor esse fio? Exatamente. Então, a gente sabendo como tratar e eliminar as bactérias, a gente falou, bom, agora a gente precisa entender melhor os vírus para que a gente consiga trazer uma alternativa nesse momento tão complicado, né? Então, num desenvolvimento em tempo recorde, né, um desenvolvimento desse leva muito tempo, e, na verdade, em 3 meses, a gente conseguiu fazer uma evolução do fio, que era o Amini Biotech, para o aminivírus Baclofen, com essa funcionalidade de inativar os vírus também. Então, ele foi uma evolução, né? A Ródia, ela possui no Brasil a cadeia poliamida praticamente completa. Então, desde a indústria petroquímica até a venda do fio têxtil, nós fazemos dentro da Ródia, né? Nós compramos da petroquímica e vendemos o fio para os nossos clientes. Então, essa cadeia completa dentro da Ródia permite que a gente faça aditivações, inovações, modificações dentro do nosso quintal, vamos dizer assim. Então, a gente consegue agilizar esses desenvolvimentos e, dentro do produto, fazer as alterações necessárias. Eu queria entender se esse efeito antiviral ele é permanente ou ele, enfim, por exemplo, na máscara, a gente vai falar um pouco com a Carolina daqui a pouco e ela vai contar melhor, mas a gente lava muito a máscara, né? Como que funciona esse efeito antiviral no fio? Então, o efeito é permanente. Por a gente ter toda a cadeia poliamida integrada, a aditivação ele é feito dentro do fio, né? Então, a gente fala que a gente altera a matriz polimérica. Quando o fio ele é feito, dentro dele, parte do fio, já existe os aditivos que tornam o fio
antiviral. Então, ele não sai de jeito nenhum, ele é parte integrante do fio, ele tem efeito permanente, que ele traz algumas vantagens, né? Seja a vantagem da segurança, porque você utilizar um produto com efeito permanente que não sai com lavagem, durante toda a vida útil da peça, você tem exatamente a mesma funcionalidade e também quando a gente fala do atrito, né? Porque a peça ela sofre atritos diferentes em partes diferentes de utilização. Então, você mantém a uniformidade também em relação ao atrito. Então, o risco de você não saber quando você perdeu o efeito, né, de outras tecnologias, é que você não existe nada que avisa. Você continua achando a peça, achando que ela é uma peça antiviral, e, na verdade, ela já perdeu o efeito. E como a gente costuma falar, né, mais perigoso do que não estar protegida é você achar que está e não está. Né? Então, é importante você manter essa uniformidade e o efeito permanente. A segunda vantagem é a própria questão da sustentabilidade, porque uma vez que a gente não tem nenhuma migração no processo de lavagem, você não tem esse produto seguindo para rios ou para meio marinhos. Então, a gente costuma falar que ele também tem um apelo sustentável, porque como ele é inserido no fio, ele não sai nesses processos. E a terceira é a segurança da utilização. Inclusive, nós fizemos testes dermatológicos que comprovam que não existe nenhum risco de migração, nenhuma espécie de alergia, porque ele não está em contato direto com a pele, ele está dentro do fio. Então, você pode usar e sem o menor risco de você ter nenhuma espécie de contaminação, alergia ou migração desse produto para a sua pele. Muito bom. Carolina, tudo bem? Eu queria agora conversar com você, porque a Lupo criou uma linha de máscaras a partir desse tecido criado com poliamida, né, com fio de poliamida. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa criação, como foi também, né, no momento que a gente se viu diante da notícia do coronavírus, que foi uma coisa de repente. Queria que você contasse um pouco sobre esse início e depois me falasse também sobre como funciona esse efeito antiviral nas nossas máscaras. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa tecnologia e tudo que toda a corrida contra o tempo que tanto a Rodia quanto a Lupo tiveram para desenvolver um produto que fosse que embarcasse a tecnologia, o que há de mais incrível de tecnologia disponível em tempo recorde para conseguir estar à disposição dos nossos consumidores e da população. A primeira máscara que a Lupo desenvolve é a máscara que usa o Rodia Amini Biotech, que o Marcelo explicou previamente. A tecnologia bacteriostática a gente já utilizava nas nossas peças esportivas, só que com a função de antiodor. E a gente pensou, bom, nós vamos fazer uma máscara para oferecer para uso social da população. E a gente olhou, nós temos um parque de sem costura, né, que é uma tecnologia em que a gente pode fazer um paralelo com impressoras 3D que imprimem roupas, que através de pressões e pontos de elastano e poliamida conseguem moldar roupas que oferecem o maior conforto para as pessoas. Então, a Lupo já é um dos maiores parques da América Latina e uma das melhores do mundo em desenvolvimento de peças com esse tipo de atributo, né, que a gente chama de wearables. A gente põe funções de pontos e traz fios tecnológicos para ofertar, além do vestir, uma tecnologia a mais para as pessoas. Então, a gente pensou, a gente vai fazer uma máscara que consiga ofertar a barreira protetiva necessária para esse momento e a respirabilidade. Eram as duas coisas que eram mais importantes para nós durante esse desenvolvimento. Porque as pessoas só iriam usar de uso social o tempo necessário se elas sentissem um conforto. Então, esse era o principal esforço nosso. Então, o nosso principal foco no desenvolvimento foi o conforto, depois o bloqueio, propriamente dito das partículas. E aí a gente lançou a primeira máscara com a tecnologia bacteriostática, ou seja, era uma máscara que, por ser de fibra sintética, ela tinha uma maior respirabilidade, ela segurava menos a água e ela tinha um plus que era não segurar bactérias vivas, podemos dizer assim. Com o passar do tempo, essa máscara entrou no mercado, já foi um sucesso prévio e a Rodia já estava no esforço de evoluir o biotech para o aminovírus Baciof. Quando a Rodia conseguiu ficar com tudo pronto, a Lupo faz uma evolução desse produto que já existia no mercado
e leva de apenas um fio bacterostático para um fio que inativa vírus e bactérias. E aí a gente lança essa segunda versão, que são as máscaras vírus back-off. Aí a mesma questão, a máscara é uma das coisas que as pessoas iam mais estar levando para a rua e voltando para casa, e o tirar das máscaras, ou colocar a mão, ela não faria contaminação cruzada com o vírus. Então, a gente correu contra o tempo para que a gente conseguisse fazer essa segunda evolução e conseguir colocar a máscara à disposição, principalmente há mais ou menos um mês, 40 dias, em que as cidades começaram a retomar lentamente com seus protocolos de reabertura. A gente queria estar à disposição para poder ofertar esse produto de ponta para os nossos consumidores. Carolina, e em relação à higienização das máscaras, como ela deve ser feita? Eu acho que existe ainda uma dúvida, agora que a gente está começando a ter atividades fora de casa, enfim, enfrentando a rua um pouco, queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a durabilidade também dessa máscara, se ela tem um tempo de funcionamento, não sei. Bom, a higienização da máscara é a melhor recomendada para as mãos também, né? Água e sabão neutro. A melhor questão para resolver a higienização é água e sabão neutro. Algumas pessoas até fazem a questão de usar o cloro, mas a água e o sabão neutro bem lavado recupera e higieniza o produto e ele volta ao uso. Em relação à durabilidade, a fibra de poliamida, o Marcelo pode me ajudar até mais, assim, tem uma durabilidade incrível, ele é muito mais durável que uma fibra de algodão. Então, é uma máscara que pode ser lavada exaustivamente, várias vezes, que ela vai durar muito mais que uma máscara de algodão. Em relação ao princípio ativo, é como o Marcelo disse também, ele continua valendo. Acho que houve uma interrupção. A gente volta já com a Carolina. Acho que o Rodrigo também pode falar um pouco. O Rodrigo tem uma marca de roupa masculina, a Oriba. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Tudo bem. Queria que você falasse um pouco, então, para a gente já volta para terminar de ouvir a Carolina, mas sobre a relação, em relação ao vestuário, como os tecidos antivirais eles podem funcionar? Você já aplica na sua confecção algum tipo de tecido assim? Alô? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, em Iguatemi, todo mundo aqui, Index. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que a gente começou a ter contato e pesquisar praticamente no começo da quarentena aqui no Brasil, que foi no começo de abril. Para a gente, na Oriba, a quarentena começou, se não me engano, acho que dia 13 de março, que foi uma guerra até com shopping, etc., que tinham protocolos específicos para o fechamento. A gente decidiu fechar e a partir do dia que a gente fechou, a gente falou, o que a gente vai fazer? Onde que está o foco da empresa em relação à pesquisa, ao futuro, produto, porque querendo ou não, a gente é uma empresa de produto, e vestuário, que por mais que a nossa proposta de marca ela vai muito de encontro até com o comportamento de consumo que a gente vê hoje, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de peças realmente atemporais, confortáveis e tal, e sustentáveis. Só que a gente queria entender como que a gente poderia participar também, de alguma maneira, desse movimento de combate. Um certo combate. Ela voltou. Eu não gosto nem de falar muito combate, porque é que nem o Marcelo comentou. Uma roupa ou qualquer coisa antiviral não resolve sozinha, né? Se você vai lá e acha que você está numa bolha porque você está usando uma máscara antiviral ou uma roupa antiviral, a chance de você pegar, acho que é até maior de quem está meio você ali fica com exposto, medo. Você acaba ficando mais vulnerável. Isso. Então, quando a gente começou o desenvolvimento das nossas primeiras peças com a tecnologia antiviral, uma das maiores preocupações era essa, de como que as pessoas iam receber e se a gente até sofreu algum tipo de backlash em relação à expectativa das pessoas. E não só a expectativa, mas o comportamento delas, porque o que a gente menos queria é fazer com que as pessoas, naquela época, que quando a gente lançou nossas primeiras peças antivirais, era em maio ainda, que a gente não queria que as pessoas saíssem por sair, só porque elas se sentiam seguras. Claro, era um momento de realmente confinamento. Então, a gente começou esse trabalho, foi até uma coincidência que uma das nossos maiores parceiros de tecelagem já estava também em contato com a mesma empresa que desenvolveu essa tecnologia antiviral.
e que no caso ainda não era a ROD, a gente começou a desenvolver peças com a ROD agora, e casou que o timing foi muito encaixado, que a gente conseguiu encontrar a tecnologia que funcionaria para a gente, com peças que para a gente também funcionariam, a aplicação, né, do antiviral, e a gente conseguiu lançar muito rápido. Acho que as primeiras peças nossas com a tecnologia antiviral, até essa calça é uma delas. Que peças? Eu ia falar isso. Quais são as peças que vocês começaram saíram em maio. Então, quando a gente começou a desenvolver isso, teve muito dessa conversa de, putz, a gente não quer que as pessoas saiam de casa só porque elas se sentem protegidas. E ao mesmo tempo, não é muito a nossa proposta como marca ser uma empresa que tem produtos antivirais. Acho que de ninguém, né? Mas no nosso caso, menos porque a gente não faz uniforme para o hospital ou para trabalhadores de primeiro contato, tipo, sei lá, pessoal que trabalha com transporte público, limpeza, etc. Então, não era muito nosso foco. O grande motivo que a gente resolveu investir na tecnologia antiviral é que a gente viu que as pessoas começaram a lavar muito a roupa, desesperadamente. A pessoa abria a porta para pegar a pizza, fala, puta, minha roupa aqui no elevador ficou contaminada, eu vou lavar. Eu preciso ir no supermercado, é igual aqueles memes, né, principalmente americano, o cara é com a roupa de mergulho, assim, meio tudo desesperado. E a gente viu que isso era frequente, até jornalista veio falar com a gente para entender por que a gente lançou, e eles deram esse mesmo feedback, que tinha muita gente que ficou meio neurótico com essa questão. E a gente falou, putz, a nossa proposta como marca, além de promover um consumo mais consciente e tal, é causar o menor impacto negativo ambientalmente falando com os nossos produtos. E quando a gente for lançar esse moletom, o nosso grande diferencial é que ele fosse de algodão orgânico e tal. E tem muito pouco algodão orgânico aqui no Brasil. A gente falou, é o primeiro pé que a gente vai colocar essa matéria-prima agora, né? E a gente viu, se a gente lançar isso agora, a pessoa vai comprar, vai lavar adoidado, vai estragar rápido, porque querendo ou não, roupa uma hora ela estraga, nada de aço, né? E ao mesmo tempo que ela vai gastar muita energia, muita água, vai poluir muito com sabão, etc. Mas só para entender, essa peça ela já tem um algodão orgânico e você fez um tratamento no tecido para ele se tornar antiviral. Exato. Então, até onde a gente sabe, os únicos tecidos que têm essa propriedade antiviral permanente são os feitos com o fio da ROD, que a gente até começou a usar agora. E os outros, que são aplicações de um aditivo antiviral, ela tem uma certa data de validade, né? As nossas peças, em geral, duram, pelo menos, com os testes que a gente fez, 50 lavagens com a eficiência no máximo. A eficiência vai caindo. A gente estava nesse papo com a Carolina, né? Carolina, quando cair, a gente já volta para você. E aí a nossa proposta com o antiviral foi justamente essa, fazer com que as pessoas, já que uma hora ou outra ela teria que sair, então se ela for sair com essas peças nossas antivirais, elas pudessem chegar em casa e não necessariamente colocar para lavar, que elas pudessem usar normalmente, elas, ou em casa, ou deixar guardado, porque a gente resolveu investir naquelas peças que, eu estava conversando com o Marcelo aqui, que normalmente ninguém lava todo dia. Então, uma jaqueta você não lava todo dia, uma calça, uma peça de moletom você não lava todo dia, bolsas, que a gente vai lançar agora, você não lava todo dia. Então, se você começa, de repente, a lavar todo dia, o impacto ambiental que isso vai causar, por o simples fato de você querer se sentir protegido, ia ser absurdo. Então, esse foi o primeiro grande motivo do porquê que a gente resolveu investir em tecidos antivirais. Sabe que eu acho que a gente precisava fazer um adendo? A Oriba, o Rodrigo, ele não era da moda. É uma marca que ela se destacou muito porque ela nasceu quase como uma startup, né, Rodrigo? Você pode falar um pouco para a gente. Você já tinha trabalhado em outras startups, fez um doutorado fora, no Vale do Silício. Explica um pouco para a gente a sua formação e o propósito da marca, que eu acho super interessante, porque aí dá para a gente entender a sua preocupação, enfim, realmente com a questão da sustentabilidade. Tá, assim, resumindo, né, só para não roubar o painel. A Oriba, ela tem uma pegada um pouco de startup mesmo. A proposta dela não é, a gente, nem eu nem os meus sócios, a gente tinha vontade de ter uma marca, que normalmente é assim que surgem as marcas, né? A pessoa é um designer, um estilista, que é uma marca de moda e beleza. A nossa proposta era resolver alguns problemas que a gente via. Um deles era a gente não encontrar roupas boas, básicas, que realmente fossem boas em todos os aspectos, de durabilidade, a qualidade do toque, o vestir, etc., mas que tivessem um preço que não fosse um absurdo. E esse era o ponto 1. O ponto 2 é que a gente queria fazer alguma coisa com uma proposta de impacto realmente positiva, que não fosse uma empresa por uma empresa.
Então, a gente viu que, dessa maneira, a gente conseguiria, criando uma empresa, a gente conseguiria fazer isso. E a nossa vontade foi investir em educação infantil. Então, a Oriba nasceu lá em 2014, agora, se eu não me engano, já com isso, de uma maneira onde a gente conseguisse investir nesses produtos que a gente não encontrava no mercado, mas também que a gente conseguisse investir em educação infantil de uma maneira direta, transparente, que a gente não precisasse um belo dia virar uma empresa gigantesca e abrir uma fundação e tal. Esse tipo de tecido inteligente, antiviral e tudo já estava no radar de vocês, então, lá atrás? Não. Não, a nossa ele entrou com a pandemia. A nossa proposta sempre foi fazer assim, resumindo, roupas básicas com a maior qualidade do mundo e vendê-las pelo preço mais justo possível. E justo, quando a gente fala, as pessoas ainda interpretam um pouco barato, caro. Para a gente, justo é que a gente consiga remunerar de maneira justa toda a cadeia de produção, toda a nossa empresa, os funcionários, todo mundo e tudo mais, e conseguir, mesmo assim, vender um produto de qualidade por um preço para o nosso cliente bem abaixo do que existe no mercado. Porque a gente viu que, até por você comentou, a gente não faz parte do mundo da moda, a gente viu que existia um padrão de como você precifica a roupa aqui, né? Principalmente as mais caras. Você vai lá, coloca um markup X, vende, distribui para revendedores, o preço vai subindo, e de repente você tem que vender tudo na promoção. Vídeo a Black Friday chegando aí. Mas com esse tratamento antiviral, a roupa fica mais cara, fica muito mais cara? Como funciona? Fica um pouco, porque querendo ou não é um processo extra, pelo menos para os produtos que não são feitos com o fio da roda, que a gente tem que colocar um processo extra de tratamento do tecido, ele fica um pouco, mas não é muito absurdo. Em geral, ficam de 10%, pelo que eu vi assim, no mercado, ficam de 10% a 15% mais caros só por conta disso. Acho que a gente pode voltar para a Carolina, porque ela pode falar um pouco da experiência da Lupo em relação a esse tipo de fio inteligente, né, que a gente chama de fio inteligente, por exemplo, que tem da funcionalidade do fio, que é a questão aqui do antiviral. Eu acho que vocês têm uma linha ampla, você já estava falando das roupas de ginástica que vocês já faziam com tecidos antibactericidas. Conta um pouco, então, para a gente sobre esse olhar em relação ao tecido, aos fios tecnológicos e funcionais. Para nós, na Lupo, é questão cerne do nosso desenvolvimento de produto ofertar, além de produtos de extrema qualidade e alta tecnologia. A gente já trabalha há muito tempo com os fios que trazem atributos tecnológicos. A nossa linha esportiva, ela tem um apelo e uma pegada totalmente tecnológica. Ela oferta praticamente toda a tecnologia disponível de fio sintético. A gente tem peças com esses atributos. Então, a gente acredita muito nesse tipo de tecnologia, principalmente na moda esportiva. E na máscara a gente usou o mesmo princípio. Quantos modelos de máscara com tecidos antivirais vocês têm, Carol? Hoje a gente, na verdade, já teve 3 no mercado, que na verdade são uma evolução do outro. Entendi. Conforme a gente foi adquirindo novas tecnologias, a gente descontinua um e lançou o próximo. Mas na verdade hoje a gente tem um modelo de máscara com todo o embarque de tecnologia que a gente conseguiu desenvolver até agora, que a gente conseguiu evoluir até agora, e a gente tem somente 2 cores. E a gente tem uma máscara infantil em uma cor só. A gente não colocou muita cor, pelo fato que a gente quer aumentar o máximo possível a produtividade das máquinas para que a gente consiga chegar a tempo nos consumidores. A demanda por esse produto é muito alta e a gente conseguiu colocar as 2 cores básicas, atendendo os comportamentos básicos de consumo, e por enquanto estamos só com um item de adulto em 2 cores e um item infantil em uma cor só. Existem estudos falando quantos por cento a mais de proteção a gente tem com uma máscara que tem esse tratamento antiviral? Existe esse tipo de estudo já? Como que é, Carol? Não, na verdade, não existe esse estudo, porque é exatamente o que o Rodrigo falou, e o Marcelo também. Você não pode se sentir um super-herói porque você está vestindo uma tecnologia antiviral. A tecnologia antiviral é somente um adendo para a sua proteção em relação à contaminação cruzada de levar o vírus para locais. Então, você pode diminuir a lavagem de uma jaqueta, a máscara, por exemplo, você vai lavar, mas geralmente quando você vai num restaurante, você tira, aí você fecha, você coloca num saquinho, põe em cima da mesa. Então, os locais que você encosta a máscara, você levaria o vírus
se ela não for antiviral. Então, mas as proteções são exatamente as mesmas. Lavar as mãos, álcool em gel, ter todo o procedimento de tirar e lavar, usar as máscaras somente 3 horas. Tudo continua. É somente uma sofisticação da segurança. Ela não faz com que você cruze a contaminação, mas os procedimentos permanecem. A gente tem que continuar mantendo tudo que a gente aprendeu nessa pandemia em relação aos nossos procedimentos de higiene. Claro. Então, isso permanece. Eu acho que eu vou voltar a pergunta para o Marcelo, porque recentemente, Marcelo, a gente viu reportagens falando sobre os riscos de surgirem novos vírus, e a gente já entendeu, inclusive, que alguns novos vírus poderiam surgir aqui no Brasil, na Amazônia, e a gente já entendeu que a nossa realidade daqui para frente ela vai ser diferente. Então, o que a gente pode esperar da evolução desses fios? Até que ponto esses fios antivirais podem melhorar, podem ter ainda mais tecnologia para combater melhor, e, enfim, para a gente se sentir até mais protegido? Então, como eu comentei, o próprio antiviral, o vírus Baclofen, ele é uma evolução do Biotech. Então, a nossa equipe de R&D, o que é legal também, quando a gente falou do desenvolvimento, esse foi um desenvolvimento feito no Brasil por pesquisadores brasileiros e que hoje é exportado, né? Invertendo um pouco a tendência, porque o Brasil ele era reconhecido como forte no design de tecidos e malhas e na confecção, mas a matéria-prima normalmente a gente importava e implementava no Brasil. A gente inverteu um pouco esse caminho, agora exportando. A gente já tem exportação para a Europa e para a Ásia desse produto. Uhum. Então, essa evolução ela vai acontecer na matéria-prima. Então, o fio de poliamida ele já traz um easy care, que ele reduz a necessidade de lavagem, o conforto, alguns atributos que a gente já coloca, algumas funcionalidades. A gente pode pensar em mesclar com o antiviral no futuro. Então, a gente trabalha em constante evolução. Então, a ideia é ter novas gerações do antiviral. Hoje ele comporta uma proteção legal, como eu falei, dos vírus envelopados e não envelopados, então nisso a gente está coberto. Agora a gente pode buscar toques diferenciados, outras funcionalidades, então ter uma evolução do material já presente. A gente falou do toque e a gente até comentou sobre a possibilidade do fio do poliamida estar mais envolvido no algodão, ou mais envolvido, ou ter uma textura diferente que lembre mais o algodão ou o linho. Isso está perto de acontecer ou ainda a gente vai demorar alguns anos para esse tipo de desenvolvimento? Já existe uma tecnologia que nós chamamos de texturado a ar, que é uma tecnologia que busca uma similaridade com o algodão. Então, colocar essa tecnologia no texturado a ar também é um passo que a gente está trabalhando. Então, está sempre em evolução, né? A ROD ela tem o desenvolvimento dos fios funcionais como um dos seus pilares de crescimento na indústria têxtil. E além do vestuário, que outro tipo de utilidade pode ter esse fio para impedir esse processo, para ajudar no processo de combate, a transmissão? Alguns desenvolvimentos a gente já está fazendo, já existe protótipo, já está em fase bem avançada de estudo, por exemplo, transporte público. Já existe o ônibus revestido com essa tecnologia, que tanto o assento quanto o balaústre ele é antiviral. Então, onde você tem ali uma aglomeração de pessoas que colocam a mão, que respiram, e ele vai evitar essa contaminação cruzada no transporte coletivo. Também está sendo um parceiro nosso fazendo um teste no estádio de futebol, para que quando a vida volte ao normal, as pessoas possam também se sentir seguras no estádio de futebol. A gente imagina que uniformes escolares, as crianças terem essa proteção. Mas a arquibancada seria forrada? Arquibancada, os assentos da arquibancada. Interessante. E luva também. Luvas, roupa, a gente tem a Lupo também, que tem uma linha muito legal, muito interessante de esportivo, que também trabalha com isso. Então, tem uma série. Então, a gente fala de uniformes corporativos. Você imagina você ter o uniforme dos seus funcionários com a proteção antiviral. Né? Carpete. Então, a indústria têxtil ela é gigante, presente na nossa vida, e você ter a funcionalidade de permitir esse efeito antiviral vai ser muito interessante. Então, tem algumas frentes que a gente já está trabalhando. Rodrigo, você acredita que a moda se posicionará de uma forma... A gente estava falando sobre o seu despertar para esse tipo de tecnologia no início da pandemia, né? Você acredita que a moda vai percorrer esse caminho no futuro? Como que você vê esse... Você quer
Que eu fale o que eu acho ou o que eu gostaria? Os dois. Seria interessante ver o que você acha e o que seria o ideal, né? O que eu acho é que não. A partir do momento que a gente tiver uma vacina ou algo do tipo, pelo menos na indústria da moda, ainda mais com todas as disrupções que aconteceram em cadeias de suprimentos, etc., uma pancada de empresas fechando ou sofrendo com a economia super abalada, claro, muito grande, eu acho que a gente eu tenho meu medo até que a gente vai regredir no aspecto ambiental. Sério? Que a gente está evoluindo muito e talvez aconteça isso. Mas do lado dos tecidos tecnológicos, pelo menos o antiviral, eu acho que a gente vai ver uma diminuição dado o que já existe hoje. Eu já vi, na verdade, iniciativas bem legais fora daqui, que tem uma marca, não lembro qual era, que resolveu fazer todas as peças de mostruário dela de loja antivirais, para que os clientes que fossem provar as roupas da loja se sentissem mais protegidos em si. Não necessariamente as que elas iam vender, mas pelo menos o que estava em mostruário de loja seriam antivirais. Por outro lado, o que eu gostaria é que muitas dessas evoluções que a gente teve em relação, principalmente à higiene e saúde, que a gente tem evoluído muito durante esse período, ficassem. Aí, coisas bestas, que não deveriam ser bestas, deveriam ser normais, que a pessoa vai no banheiro e lava a mão. Já que está todo mundo lavando mais a mão agora, que pelo menos depois que passar, quando realmente precisar, que lave a mão. Então, eu gostaria que muito dessa tecnologia continuasse, mas eu tenho, sendo mais assim, realista, eu acho que não vai evoluir tanto. O que você acha, Carolina? Como você acredita que a indústria da moda se posicionará em relação a essa questão sanitária, né, vamos dizer? Eu tenho que separar mais ou menos em dois mundos, né? O nosso mundo, que é um mundo de uma marca que se propõe a ser tecnológica e o nosso princípio é ofertar tecnologia embarcada nas peças feitas no nosso tear sem costuras. Na verdade, o antiviral é só mais uma função que agrega e vai continuar existindo em alguns produtos destinados para isso, como a gente tem os produtos que esquentam, os produtos que esfriam, os produtos que aumentam a respirabilidade da pele. Então, isso já é natural para a tecnologia que a Loop trabalha. Então, isso a gente acredita que é um ganho, uma nova tecnologia que embarcou e vai continuar existindo em alguns itens da nossa linha esportiva, assim como todas as outras tecnologias que a gente tem. Mas também acredito no que o Rodrigo falou, que talvez não a moda como um todo vai continuar se esforçando para percorrer a questão da tecnologia antiviral. Mas em relação à sustentabilidade, eu acho que pós-pandemia, eu acho que sim, que a gente se abriu um pouco mais para isso, já era um caminho que a moda vem percorrendo no mundo, no Brasil também, um pouco mais atrás, mas correndo atrás disso daí. Nós, aqui na Lupa, acreditamos sim que a fibra sintética, o próximo passo dela é conseguir diminuir a utilização de água, diminuir a questão do descarte, porque é uma fibra muito mais durável, são peças mais atemporais e como a fibra dura muito, a pessoa descarta menos. Então, sim, eu acredito que no que tange a sustentabilidade, a gente vai continuar percorrendo e a pandemia deu até uma acelerada nessa nossa vontade de fazer as coisas melhores para o mundo. Posso estar sendo um pouco romântica, mas eu acho que sim. Sim, acho que a moda vai continuar acelerando nisso para que a gente seja uma indústria menos poluente. Em termos de tecnologia, Marcelo, existem outras frentes de pesquisa desenvolvendo outros tipos de tecido antivirais? Como eu comentei, existe o estudo da evolução, né, da gente trazer proporcionar aos clientes outras bases na poliamida, aumentar o leque de títulos que nós chamamos que são os fios que a gente oferece e mesclar tecnologias que a gente teve, né, que a gente tem. Como o Rodrigo comentou e a Carol, a gente também acredita que a sustentabilidade é uma questão a ser tratada corrida, né? E antes da pandemia, eu acredito até que era o assunto que se falava bastante no mundo têxtil, que era a questão da sustentabilidade. E a gente tem algumas alternativas sustentáveis, né? Eu particularmente acredito que o têxtil ele tem 3 momentos quando a gente fala de sustentabilidade, que é o do recurso,
que você utiliza para fazer as fibras, os produtos, o processo produtivo e o descarte. A gente trabalhava nesses 3 momentos. Por que não a gente pensar num outro passo de colocar essa sustentabilidade junto com a tecnologia antiviral para que a gente consiga conciliar essas 2 coisas? Eu, particularmente, acredito que o consumidor está diferente. Concordo que deve ter uma redução, mas nunca mais as pessoas vão deixar de usar as máscaras, de se preocupar com isso. Fora do Brasil é normal usar máscara, aqui no Brasil as pessoas olhavam estranho se você tivesse de máscara. Hoje é o contrário. Talvez a gente tenha uma redução? Sim. Mas eu acho que ainda tem uma parcela da população que vai seguir preocupada com isso. Como eu comentei, quem tem filho vai estar preocupado com o seu filho, quem tem pai e mãe com uma idade mais avançada segue preocupado. E a gente descobriu que os vírus estão aí entre nós, que a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, o risco é grande. Sobre o olhar da tecnologia, eu acho que essa pergunta pode ser para os 3. Como vocês enxergam a moda do futuro? Acho que começando por você, Rodrigo. Eu vou me contradizer um pouco, mas para a tecnologia, eu acho que onde a gente vai mais avançar, e deveria mais avançar, até uma coisa que eu estava falando com o Marcelo, é no impacto ambiental da moda. Porque, querendo ou não, a moda, por mais que não pareça, é uma das áreas que mais investe, não que mais, mas que mais precisa investir em tecnologia, porque é uma das indústrias que permeia praticamente todo mundo, com exceção aí de quem é naturista e tal, mas 99,999% da população usa roupa, querendo ou não, achando que está na moda ou não. Que mais polui, justamente por isso, porque a gente está em tudo quanto é lugar. Então, se a gente não investir em tecnologia para reduzir esse impacto ambiental e para controlar ele e para, num próximo passo, até positivar ele, né, que acho que é onde a gente precisa chegar, o mundo vai entrar em colapso. Seria um dos grandes fatores para o mundo entrar em colapso. Mas em termos da funcionabilidade da roupa, que eu acho que é algo assim, Carolina, você pode falar um pouco para a gente? Se você acha que a gente vai buscar no futuro uma roupa mais funcional, em todos os sentidos, eu acho que, né, a Lupo ela tem esse foco, e também no sentido até da proteção antiviral? Acho que sim. Acho que o comportamento de consumo em exigir mais de uma roupa vai se consolidar. A roupa, ela vai ter que entregar, além de só cobrir ou estar na moda, ela vai ter que entregar coisas tecnológicas que para o bem-estar da pessoa que está vestindo e também em relação à sustentabilidade. Concordo também com o Rodrigo e com o Marcelo. O próximo passo do desenvolvimento tecnológico dos fios e da indústria têxtil é como fazer essa nossa cadeia o mais enxuta possível, o menos impactante possível. Então, acho que a moda do futuro, né, a tecnologia têxtil do futuro, ela tem essas 2 vertentes tecnológicas. Sim, as pessoas vão ser mais exigentes em relação ao que está as funções da peça que estão com ela, e a segunda coisa, as pessoas vão ser, sim, mais exigentes em relação ao impacto que aquela peça gerou ou vai gerar, e se tem alguém que vai ajudá-la a fazer isso não acontecer, Você não sabe gerar. Eu concordo então, muito com próximo você. Desafio. Eu acho que, inclusive, o jornalismo de moda, ele tem muito a trabalhar nesse sentido de ajudar o consumidor a entender até onde a peça é funcional, até qual a procedência, onde ela vai ser descartada, enfim, são informações que a gente ainda não tem, que eu acho que na indústria da alimentação a gente já está bem mais avançado, e que eu acredito que nas próximas décadas realmente a gente vai ter mais informação, a gente vai buscar, a gente vai ter, porque o consumidor vai querer, vai buscar isso, e aí a gente vai atrás de informação. Então, eu acho, assim, como jornalista de moda, eu acho que eu tenho uma função grande ainda no futuro. Agora, eu estou com algumas questões aqui dos internautas, várias, que bom. E tem uma aqui bem interessante, que é simples, mas acho que eu não fiz essa pergunta tão direta. Os tecidos antivirais protegem contra qualquer vírus? Ele protege contra os vírus envelopados e não envelopados. Então, então, contra todos. Praticamente todos. Então, tipo da gripe, o da influenza, e ele tem essa proteção? Ele tem a proteção. Então, os vírus que estão... como eu falei, existem 2 mecanismos que atuam nos vírus de classe envelopados e não envelopados. Então, você pega o vírus do SARS, eles estão protegidos pela família de vírus que eles fazem parte. Uhum.
Tanto que os primeiros testes que fizeram foram com outros vírus, né? Porque não sei se para a Rodia, mas para a gente, quando a gente começou a desenvolver e para lançar, o produto estava pronto e a gente ficou segurando porque, como muita gente começou a testar, fazer esses desenvolvimentos, os laboratórios de teste que tinham capacidade para entregar um resultado fiel, né, ao teste em si, estavam superlotados. Então a gente ficava lá com o produto pronto, falando, vamos lançar. Só que não é uma roupa pela roupa, não é uma roupa de moda, era uma roupa que tinha uma propriedade que interferia na saúde das pessoas. Então a gente não podia colocar nada no mercado sem ter certeza absoluta. E aí até as cepas de vírus, que eram as cepas do Covid-19 e tal, do SARS-CoV-2, estarem disponíveis, todos os testes que vieram antes, né, que antecederam ao final, eram com vírus de outras doenças, mais os vírus em si mais fortes, não que a doença fosse mais forte, mas os vírus mais fortes que davam uma segurança de que aquele produto em si, aquela tecnologia funcionava. As cepas do Covid estavam, não digo reservadas, mas estavam priorizadas para a vacina, né? Então, as pessoas, os laboratórios e as cepas estavam basicamente todas sendo utilizadas para a busca da vacina. Nossa, que a gente espera que chegue o mais rápido possível. Aqui eles perguntam assim, esse tecido pode ser utilizado em qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de peça? Acho que o Rodrigo podia... Você falou da calça de moletom, você podia responder essa pergunta? E você também podia falar quais são as outras peças da Oriba que você acabou oferecendo com esse tipo de tecnologia. Eu vou responder pelo Marcelo e pela Carol, mas vocês me interrompam. Como é uma tecnologia que vai embarcada num tipo de fio, todos os tipos de tecido que aquele fio pode fazer, na verdade, a roupa pode ser feita a partir dele também. Então, poliamida, que é um fio tecnológico que é muito usado para esportivo e tal, ele acaba sendo útil para tudo. Para um shorts, para uma jaqueta, para uma camiseta, para uma meia, para uma cueca, para qualquer coisa que seja feita a partir daquela matéria-prima. No nosso caso, a gente até usou já esse fio, essa máscara que eu vim usando hoje, ele é feito com um fio de poliamida, o vírus Bacioff, e a gente demorou para lançar, tá? A gente acabou de lançar e foi tá meio, que nem a Carol pode falar, tá meio absurdo, assim, a gente colocou para vender, em horas acabou e a gente tá meio que correndo atrás do rabo para conseguir entregar mais, mas como não é o nosso core, não é o nosso foco, então a gente ficou, putz, como que a gente ia fazer e tal, mas a gente tá indo. Mas, Carol... Só que existem outras tecnologias antivirais para tecido que vieram até um pouco antes do fio da Rodia, que são as tecnologias que vão num tecido pronto, por exemplo. Então, essa calça, que é de moletom, de algodão orgânico normal, e essa jaqueta que também é de algodão, elas têm essa proteção. Elas têm uma durabilidade limitada, que foi o que eu comentei, que a gente testou em alguns laboratórios de universidade aqui do Brasil, que elas chegam a pelo menos 50 lavagens. Então, se você for considerar que uma jaqueta dessa você vai usar, que você use o ano inteiro, uma vez por semana você lava, vai durar um ano pelo menos a eficiência dele. Dificilmente você vai fazer isso. Dificilmente vai lavar toda semana e vai usar o ano inteiro. Então a durabilidade vai muito além disso. Então tudo que até hoje que a gente viu, a gente desenvolveu e aplicou a tecnologia em algodão, em fios reciclados. A gente fez um teste numa lona reciclada, que realmente deu certo, a eficiência ficou comprovada. Para calça, para jaqueta... Para bolsa. Porque bolsa realmente é um grande problema, porque a gente vai no supermercado ou qualquer coisa com uma bolsa de tecido e você volta e fala, meu Deus, ela tá suja. A gente pensou que agora que as pessoas começaram a ter que voltar para a rua, não tem como mais segurar, a gente vai lançar uma linha de acessórios, de mochila, mala, essas coisas, com essa lona. Porque, querendo ou não, você não vai lavar aquela bolsa nunca na sua vida. E você vai chegar, e a primeira coisa que você põe no chão é a sua bolsa, né? Não é a sua jaqueta, você não vai jogar no chão. Então, a gente resolveu investir nisso também, e a eficiência foi a mesma. Carol, e, por exemplo, ele falou em meia, me deu essa curiosidade, porque quando a gente chega em casa, a gente tira o sapato, fica de meia, e tem essa coisa, e a meia a gente fica, né? Então, como que esse fio serve para fazer todos os tipos de peça? Como que é? Sim, a gente está lançando também agora uma linha de meias com a tecnologia antiviral. Então, a poliamida também é possível de ser utilizada em meias. Então, a gente já está com esse produto sendo disponibilizado para as lojas e a gente tem, sim, a tecnologia antiviral em meias. Não é a meia com o toque do algodão, é uma meia com uma pegada mais sintética, que ela tem
uma cara mais de meia esportiva, mas sim, a gente já tem a meia de poliamida antiviral exatamente por essa função. As pessoas chegam em casa, tiram os sapatos, que esse também é um outro hábito incrível que a gente aprendeu, super oriental, e a gente acha que a gente vai levar isso para a próxima. E aí a gente entra de meia em casa. E a meia não vai fazer a contaminação cruzada se ela for antiviral. E a gente já tem uma linha para criança e para adultos de meias antivirais. Acho que a última questão aqui é assim, as roupas feitas a partir de tecidos antivirais são uma tendência provisória enquanto durar a pandemia ou realmente farão parte do cotidiano no futuro das pessoas? Acho que essa é ótima para a gente encerrar. Bom, na minha opinião... Você quer que seja, né? Mas eu particularmente acredito, eu concordo com o Rodrigo, deve existir uma queda natural, mas veio para ficar. Eu acho que a gente aprendeu, como eu falei, que os vírus estão aí, que a gente precisa se cuidar. Né? E quando a gente fala de vida humana, 1% é muita coisa. Então, se a gente consegue ter uma proteção, é importante a gente manter e eu acho que veio para ficar. Você concorda, Rodrigo? A mesma resposta que eu dei antes. Eu gostaria que ficasse, pelo menos num volume grande, assim, mas eu acho que a redução vai ser bem drástica, até porque não tem tanta opção assim. E no final do dia as pessoas vão querer voltar a vestir as roupas que elas sempre vestiram. Então, se as empresas de tecnologia, tecelagens, fiações e as próprias marcas não investirem nisso, não vai ter muita opção até do cliente querer ou não usar, né? Então, eu gostaria que sim, porque aí, pelo menos, a gente vai ter um mundo um pouco mais, ou menos suscetível a uma nova pandemia. Lógico que não é que a roupa vai salvar o mundo, mas faz parte do cotidiano das pessoas, né? Mas, na minha opinião pessoal, eu acho que a redução vai ser bem grande, assim. Eu acho que outros aspectos de tecnologia vão surgir e vão tomar o espaço. Tomar esse espaço. E você, Carolina? Eu acho que sim, vai ter uma redução, como o Rodrigo falou, mas em contrapartida eu acho que o mundo sim despertou para os micro-organismos e a gente está um pouco mais atento a isso sim. E as marcas que conseguirem ofertar essa tecnologia vão manter essa oferta num âmbito menor, em determinadas linhas de produto, mas vai ter sim um público específico preocupado com isso sim, claro, num espectro bem menor, porque é exatamente o que o Rodrigo falou, não vai ter todo mundo ofertando, mas acho sim que vai ser um fator diferencial para um público exigente no que tange a tecnologia têxtil. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, Rodrigo, Marcelo. Foi um prazer estar com vocês. Esse assunto é bem interessante. Eu vou voltar para a Carol, então. Obrigada. Tempos novos, né? A gente precisa evoluir. A indústria têxtil está aí para provar que vem fazendo isso. E o Brasil, eu acho que alavancando isso é de ficar orgulhoso também. Obrigada. Bem, pessoal, a gente volta às 18h30 com o nosso último painel do dia. Não saiam daí e aproveitem para postar sobre o nosso encontro, sobre esse bate-papo, usando a hashtag Iguatemi Talks Fashion. Até já!